Soichiro Honda foi um empresário japonês do século XX que tinha uma empresa de peças de automóvel. Esta empresa vendia peças à Toyota, mas infelizmente o negócio não estava a correr muito bem, pois muitas destas peças chegavam às fábricas da Toyota com defeito. Mas como o mal nunca vem só, esta mesma empresa que Soichiro Honda tinha construído foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. Este homem viu-se de um momento para o outro sem absolutamente nada nas suas mãos. Um falhanço total, um insucesso gigante. Mas isso não o impediu de se levantar e construir a empresa Honda, que faz motas e carros que todos nós conhecemos. Também o Walt Disney, que hoje conhecemos através do universo Disney, foi alguém que não teve a vida fácil no início. Vemos que, primeiro, quando ele tentou arranjar emprego, não conseguia se fixar em nenhum. As pessoas diziam, os patrões diziam que ele tinha falta de criatividade. E mesmo quando ele criou o seu próprio estúdio, não foi rapidamente que ele chegou ao sucesso, pois o primeiro estúdio que ele criou acabou mesmo por falir. Já mais tarde, quando ele criou aquela famosa personagem, o Mickey, que conhecemos até hoje, os críticos da altura disseram que nunca teria sucesso, pois era uma personagem que fazia medo às crianças. Também o grande ator Harrison Ford, que conhecemos através do seu papel de Han Solo na Guerra das Estrelas ou então de Indiana Jones, não teve a vida fácil no início. Diziam que ele não tinha muito talento e a verdade é que ele não conseguia arranjar papéis suficientes para pagar as suas contas. E no primeiro filme que ele realizou, o realizador disse que aquele jovem nunca teria sucesso. São apenas 3 nomes de um universo gigante, onde encontramos inventores, desportistas e mesmo CEOs de empresas. Casos como Albert Einstein, Thomas Edison, Maradona, Michael Jordan, Steve Jobs, Bill Gates, são pessoas que ao longo da sua vida tiveram grandes falhanços. Foram mesmo ao nível mais baixo, mas que conseguiram se levantar desses mesmos falhanços. Se ainda não viveste nada parecido com isto na tua vida, infelizmente eu tenho que te dizer que vai acabar por acontecer. Enquanto vivermos aqui, seremos sempre confrontados com insucessos, com falhanços nas nossas vidas. E é algo que é quase normal na nossa vida. Cair e ter que reconstruir de novo. E a Bíblia fala-nos de um período em que o povo de Israel viveu exatamente um grande falhanço, um grande insucesso. Tinham perdido a sua identidade como país. Os babilónios tinham invadido a Terra Santa, a terra de Israel, e tinham destruído todas as casas das pessoas, inclusive o templo que eles tanto gostavam. Naquele momento pegaram nas famílias, separaram as famílias, crianças dos pais, mães de maridos. Toda a gente foi separado e enviado para uma terra desconhecida, com uma cultura desconhecida, com uma língua desconhecida, para servirem ou como escravos ou como mão de obra para outras coisas. A realidade é que este povo que tinha sido acarinhado por Deus, que tinha sido prometido uma terra prometida, que tinha sido prometido que era um povo especial dentro de todos os povos, que tinha prometido mesmo que o Messias viria através deste povo, foi confrontado com um grande falhanço. Falhanço total. Tinham perdido a sua identidade. E dentro deste povo existia um homem que eu gostaria de falar dele com vocês. Chama-se Neemias. Neemias foi um jovem que foi levado também, juntamente com todos os outros israelitas que sobreviveram e que foram levados para a Babilónia, foi levado para o Palácio do Rei. E no Palácio do Rei ele tinha uma função muito específica, uma função que hoje já não compreendemos bem, mas eu vou tentar te explicar um pouco o que é que ele fazia. Ele era o copeiro do rei. Mas o que é isso, o copeiro? A pessoa que segura o copo do rei? Dá a sensação que é um trabalho secundário, subalterno, mas na verdade, no tempo antigo, era uma das posições de mais valor dentro de um palácio de um rei. Porque não era simplesmente a pessoa que segurava o copo, era a pessoa que verificava que aquele copo não tinha nenhum tipo de veneno dentro. Numa época em que muitas vezes os monarcas eram envenenados, cabia ao copeiro verificar que ninguém tocava na bebida do rei até ao momento que o rei iria bebê-la. Certamente já viste em filmes aquele copeiro que pega no copo e que prova antes de o monarca. Era um pouco isso que Neemias fazia. Por isso era uma posição de confiança, era uma posição onde o rei sabia que a pessoa que estava ali, ele podia confiar. Mas há um dia que acontece algo estranho e quando Artaxerxes, o rei, olhou para Neemias, viu que qualquer coisa não estava bem. Mas para te meter exatamente no contexto bíblico disso, eu gostaria que pudesses ler comigo
em Neemias, na Bíblia, no capítulo 2 e nos versículos 1 e 2. Diz assim o texto. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Porquê que Neemias teme esta pergunta do rei? Sabem, estes tempos eram tempos complicados. Uma palavra a mais ou a menos podia definir a posição de a cabeça no nosso pescoço. Rapidamente poderíamos morrer por dizer uma palavra a mais. Mas a realidade é que Neemias estava triste, efetivamente. Ele tinha ouvido notícias da sua cidade natal, Jerusalém. E tinha sido dito que tudo estava exatamente como no dia em que a cidade tinha sido invadida. Tudo continuava destruído, o templo continuava destruído e o falhanço, o insucesso que ele tinha vivido naquela cidade continuava exatamente lá. E ele gostava muito de encontrar uma solução, mas ele não sabia exatamente o que fazer. Mas sabem o que é que acontece? Algo fantástico. O rei ouve isto e vai-lhe perguntar, então, mas o que é que eu posso fazer por ti? O que é que tu gostarias? E Neemias vai propor algo ao rei completamente descabido e audacioso. Ele vai dizer, olha, eu gostava de ir alguns meses lá, poder ajudar a reconstruir a cidade e depois voltar. Isto é basicamente como se uma pessoa que está presa dissesse ao juiz, não, senhor doutor juiz, eu vou só até a minha casa, vou só estar um pouco com a minha esposa, vou só ver os meus filhos e depois volto para a prisão, não se preocupem. É o que Neemias estava a propor. Então ele vivia como escravo em Babilónia. E ele está a dizer, olha, deixa-me só ir à minha terra natal e não te preocupes, eu vou só resolver e vou voltar. E sabes que mais? O rei aceitou. Isto demonstra-nos que, se calhar, muitas vezes nós não temos determinadas coisas na vida porque não temos a audácia de as pedir. Eu não falo só a nível do teu trabalho, a nível da escola, a nível, se calhar, da rapariga que tu gostas, a nível, se calhar, daquela coisa que tu já procuras há muito tempo, mas não conseguiste, mas a nível também do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes há coisas que nós podemos pedir a Deus, mas que não temos a coragem de pedir. E às vezes a resposta está lá já para nós e nós não a temos porque não ousamos pedir. Ora, muito bem, Neemias vai efetivamente sair daquele palácio e vai até ao seu país natal. E quando chega lá, fica pior que o que estava antes. Porque aquilo que ele pensava que ia ver era ainda pior do que efetivamente ele viu na cidade de Jerusalém. Tudo estava em ruínas, tudo estava destruído. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que existe um momento em que Neemias vai justamente dizer aquilo que ele viveu lá. E isso encontra-se no capítulo 11 e 13, sempre no capítulo 2. Ele diz-nos assim, cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Naquela noite, Neemias está em Jerusalém e olha à sua volta e só vê insucesso. Esta história faz-me lembrar algo da minha vida. Uma altura, quando eu estava no meu primeiro ano em França, tinha vindo para a França para estudar teologia, a minha vida estava exatamente como a cidade de Jerusalém. Tinha tido um grande problema, um grande insucesso na minha vida pessoal e estava com diversos outros problemas, dificuldades financeiras, não estava a conseguir pagar os meus estudos, tinha falhado a maior parte dos exames do primeiro semestre, não tinha conseguido aprender bem francês e naquele momento de insucesso eu disse, não posso mais, vou fazer as minhas malas, vou pegar no meu carro e vou-me embora para Portugal e não quero saber mais disto, não quero saber mais da teologia, não quero saber mais desta história de ser pastor. Naquela noite fiz as minhas malas, coloquei essas malas no carro e no momento em que vou tentar sair com o meu carro, cai um nevão de tal forma grande que com a neve não tinha possibilidade de sair com o meu carro. Portanto, mesmo o meu plano de fuga tinha sido um grande insucesso. Lembro-me perfeitamente de estar cá fora com a neve a cair sobre mim, a chorar e a pensar, o que é que eu vou fazer agora?
Se calhar já passaste por algo assim na tua vida, já passaste por um falhanço emocional gigante, se calhar já passaste por um falhanço financeiro, um falhanço académico. E mesmo quando tentas resolver as coisas ou tentas voltar para o ponto de partida, parece que tudo está fechado. Neemias sentiu um pouco isso também naquela noite. E se continuarmos a ler o texto, nos versículos 17 e 18, é-nos dito o seguinte. Então lhe disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei que uma boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a obra. E no versículo 20 diz um pormenor interessante. Então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aparentemente, houve pessoas que disseram não vale a pena, de qualquer forma, vais sempre ter esse falhanço na tua vida, vais sempre ter esse insucesso. Mas Neemias não vai ligar ao que estas pessoas dizem e vai dizer não, nós não vamos fazer pelas nossas próprias mãos, nós vamos colocar-nos em posição de fazê-lo, mas quem vai fazer, efetivamente, é Deus. Nos dias de hoje acreditamos muito no poder da nossa motivação, no poder do querer. E é verdade, temos que acreditar nas coisas, temos que acreditar em nós mesmos e temos que crer que conseguimos fazer. Mas a realidade é que eu acredito pessoalmente, tenho vivido isso na minha vida, que as coisas nesta vida tornam-se muito mais fáceis se nós combinarmos o nosso esforço com a presença de Deus nas nossas vidas. Aquilo que me faz conseguir ultrapassar insucessos mais facilmente, falhanços de forma mais fácil, é justamente saber que há um Deus que está comigo nos meus insucessos e que me acompanha. A realidade é que a cidade de Jerusalém foi edificada. Este plano de Neemias, de um homem que não tinha conhecimento nenhum de engenharia civil, não tinha conhecimento nenhum de liderança, era tão somente mais um escravo que não sabia nada da vida, mas que tinha algo muito importante. Acreditava que com Deus podemos todas as coisas. Não sei que tipo de challenge tu estás a viver na tua vida, não sei qual é a dificuldade que tu estás a viver, mas eu sei que seja qual for o insucesso, o falhanço, quer seja emocional, financeiro, académico, eu acredito que com Deus tu tens a capacidade de ultrapassar isso. Oi pessoal, muito obrigado por seguirem os vídeos do Shift, muito obrigado a todos os novos subscritores que tenham subscrito a página do Shift, muito obrigado ao Brasil, porque sim, mais de 80% das visualizações vêm do Brasil, muito obrigado, espero que compreendam o meu português e queria-vos dizer que os vídeos não têm sido muito regulares, porque eu estou a viver um momento da minha vida em que tenho que focar as minhas energias noutras coisas, mas mais para a frente eu vou-vos falar disso, por isso continuem a acompanhar, porque certamente novas coisas vão aparecer no canal Shift. Muito obrigado e que Deus vos abençoe.